Oi, batatas batatões do mundo! Você está assistindo Batatube. Depois de muito tempo sumida, aqui estou eu de volta para gravar mais um vídeo para vocês. Neste vídeo você vai aprender tudo sobre a linguagem corporal dos periquitos australianos. E então, vamos começar! É muito comum que ao adotar um novo bichinho de estimação, surjam diversas dúvidas com relação aos hábitos e comportamentos desse animal. E isso não é diferente com os periquitos australianos. Esses pequenos passarinhos estão cheios de peculiaridades e por causa disso, muitos donos que antes nunca tiveram experiência com aves acabam tendo dificuldades em entender o que o passarinho está sentindo. Pensando nisso, hoje eu resolvi trazer um vídeo completo sobre a linguagem corporal de periquitos australianos. Vou mostrar inúmeros exemplos de comportamentos e os seus respectivos significados para que você possa entender melhor o que o seu amiguinho está querendo te dizer. Vale ressaltar que tudo o que eu vou contar para vocês está baseado principalmente nas minhas experiências e pesquisas que eu fiz. É preciso saber que cada passarinho é único, ou seja, nem sempre a mesma ação significa o mesmo para cada ave. Mas, em geral, todos os membros dessa espécie de psitacídeos possuem, de fato, comportamentos em comum. Outro aviso importante, este vídeo se trata especificamente sobre periquitos australianos. Então, se você tiver outra ave, como calopsita, agapornis, nem tudo que eu vou contar aqui se aplica nessas outras espécies. Com tudo isso dito, vamos começar! Uma coisa muito engraçadinha que você pode ver o seu periquito fazendo é ele mexendo a cabeça dele para cima e para baixo, que parece até um tipo de dancinha. Isso quer dizer que ele está feliz e animado. Isso também pode ser interpretado como uma dança de acasalamento. Geralmente o macho costuma fazer mais para impressionar e chamar a atenção da fêmea. É comum que nos momentos em que o seu periquito está mexendo a cabeça, ele dê umas batidinhas propositais com o bico em algum objeto, como um poleiro, comedouro, brinquedo, gaiola, chão. Isso significa que ele está feliz e se divertindo. Mas não se confunda, porque se eles não estiverem mexendo a cabeça e baterem o bico agressivamente com a grade da gaiola, por exemplo, isso é um sinal de que ele pretende te atacar e está bravo com algo. Caso você observar os olhos do seu periquito e você perceber que as pupilas dele estão aumentando e diminuindo rapidamente, isso significa que ele está muito animado e ficou excitado com algo. Muitas vezes isso vem acompanhado de uma dancinha e pode acontecer quando ele está brincando ou seduzindo o seu par. Algo muito comum entre quase todas as aves do mundo é estufar as penas, que é quando o seu passarinho fica parecendo mais gordinho do que é. Isso acontece em várias situações. Primeiramente, as aves estufam suas penas quando estão relaxadas, quando se sentem seguras e quando estão calmas. Outra ocasião em que isso pode acontecer é no inverno ou em dias mais frios. Quando elas fazem isso, é criada uma camada de ar entre a pele delas e o ambiente, formando assim um tipo de isolante térmico para elas ficarem mais quentinhas. E por último, os passarinhos estufam as penas geralmente quando vão dormir, pois assim ficam mais aconchegadinhos. Assim como as aves estufam as penas, elas também conseguem fazer o contrário, deixar as penas bem grudadas ao corpo. Quando elas fazem isso, elas parecem menores e bem magrinhas, e esse fenômeno geralmente vem acompanhado com olhos bem abertos. Isso muitas vezes acontece quando o seu passarinho está em alerta, assustado e com medo. Isso também pode ocorrer após um longo voo, mas nesse caso apenas é uma consequência de ele ter voado, pois ao voar as penas naturalmente ficam grudadas ao corpo para garantir uma forma mais aerodinâmica. Outro comportamento muito comum entre os pássaros é arrumar as penas, que a princípio pode parecer um tipo de coceira. As aves possuem logo acima do seu rabo uma glândula uropigial que é responsável por secretar uma substância oleosa que serve para arrumar, limpar, lubrificar e impermeabilizar as penas. Então, os pássaros distribuem esse óleo por todo o corpo com a ajuda do bico para manter suas penas arrumadas. Por esse motivo, eles quase sempre estão se coçando com o bico. Mas isso é super normal e é muito necessário que ocorra para o bem-estar do seu amiguinho. Outro processo normal na vida das aves é a muda de penas, na qual penas velhas caem e novas crescem no seu lugar.
Isso tende a acontecer em épocas e frequências diferentes para cada pássaro, mas o fato é que é muito comum observar que, ao se coçar, o seu periquito tire suas penas. É nesse momento que você vai começar a ver a sua casa cheia de peninhas por aí, mas não é preciso se preocupar, pois esse é um processo natural. No entanto, quando o seu passarinho arranca as penas de forma agressiva e brutal, deixando espaços com a pele visível, isso é um sinal de automutilação. Geralmente tende a acontecer com aves depressivas e, nesse caso, é necessário tratamento especial. Outro fenômeno comum durante a muda de penas é o aparecimento de tubinhos semelhantes a espinhos pelo corpo da sua ave. Isso é nada mais nada menos que as penas novas que estão em crescimento. Com o tempo, elas vão crescendo sozinhas e se abrindo, e, por conseguinte, soltando um tipo de pó branco que seria os restos do envoltório da pena. Nesse momento, é possível observar que a ave se coça mais do que o comum, e também é muito importante ressaltar que esses tubinhos não devem ser arrancados de forma alguma. Geralmente, os periquitos costumam se sacudir após terem arrumado as penas para acomodá-las em seu devido lugar ou para tirar alguma sujeirinha. Isso também pode acontecer depois de tomar um banho, para retirar o excesso de água. Se o seu periquito estiver esfregando a cabeça em algum objeto, seja ele um poleiro, brinquedo ou até mesmo a própria gaiola, isso significa que ele simplesmente está se coçando e arrumando as penas, pois ele não consegue alcançar essa região de outra forma. Se você tiver mais que um periquito, é possível que eles fiquem coçando uns aos outros. Isso é um gesto de afeto e amor. Geralmente, isso vem acompanhado de beijinhos. Esse comportamento é bem comum entre casais. Quando dois periquitos estão mexendo a cabeça, dançando um para o outro e cantando alegremente, é normal que eles fiquem batendo o bico um no outro. Isso significa que eles estão brincando e se divertindo. Porém, se eles estiverem com as penas grudadas ao corpo, gritando, abrindo bem a boca e batendo o bico, nesse caso eles estão brigando e é preciso que você separe os dois antes que eles se machuquem. Uma coisa que toda ave faz é ficar em pé com uma patinha só. Ela levanta lentamente uma das patinhas e esconde ela dentro das penas e se equilibra na outra. Isso é um sinal de que elas estão calmas e tranquilas. E os pássaros fazem isso também para esquentar os pezinhos. Às vezes os periquitos esticam as asas e as patinhas como se estivessem alongando. Isso geralmente acontece depois de ficarem quietinhos por muito tempo. Se eles estiverem descansando e você aparecer, é muito provável que eles comecem a se esticar e alongar para se preparar para brincar, se mexer e voar. As aves em geral não se deitam para dormir, elas dormem em pé. Então, para ficarem mais confortáveis em seu sono, elas costumam virar a cabeça para trás e colocar ela entre suas penas. Isso significa que elas estão se preparando para dormir e estão tranquilas e relaxadas. Quando os periquitos mordem suavemente as patinhas com o bico, eles estão fazendo um tipo de massagem nos pezinhos. Como eles ficam o tempo todo empoleirados, é normal que eles sintam as patinhas mais cansadas, então de vez em quando eles dão uma massagem. Assim como nós, humanos, os periquitos também sentem sono e cansaço, e por conta disso, eles também bocejam. Quando eles abrem bem a boquinha, isso é nada mais nada menos que um bocejo. Mas ao contrário do nosso bocejo, o bocejo dos periquitos é silencioso. Isso costuma acontecer quando eles acordam de um sono profundo ou quando estão se preparando para dormir. De vez em quando, você pode escutar o seu passarinho fazendo barulho parecido com o som de um borrifador. E geralmente eles podem sacudir a cabeça junto. Isso é o espirro deles. Os periquitos podem espirrar por diferentes motivos. Pode ser talvez que enquanto comiam, alguma migalha entrou no nariz deles, ou quem sabe alguma sujeirinha no ar. Mas se caso o espirro for constante, pode ser que o seu passarinho ficou doente. Quando os periquitos ficam abrindo o bico e alongando o pescoço de um jeito estranho sem fazer nenhum som, eles estão tossindo. Às vezes eles acabam sentindo alguma coisa na garganta e fazem esse movimento para resolver o problema.
Na maioria das vezes, isso costuma não ser nada demais. Quem sabe foi alguma comidinha que incomodou um pouco, mas se isso acontecer com muita frequência, é interessante consultar um veterinário. Outro tipo de tosse que pode ser comum nos periquitos é quando eles ficam com o bico aberto, mexendo a cabeça para fora e para dentro. Isso geralmente acontece quando eles engasgam enquanto estão comendo. Quando eles comem muito rápido, às vezes a comidinha não vai para o lugar certo e eles ficam fazendo isso para conseguir engolir melhor o alimento. Se por acaso você está dando para ele comer, por exemplo, algumas sementinhas e ele engasga, é importante você esperar que ele termine antes de continuar alimentando ele. Quem sabe oferecer um pouco de água para o passarinho ajude. Quando se tem 2 periquitos ou mais, é comum observar que eles vomitam a comida um na boca do outro. Essa prática é chamada de regurgitação e, por mais nojento que pareça, mostra sinais de afeto e amor entre o par de passarinhos. As aves costumam alimentar os seus parceiros e os seus filhotes, e isso pode ser considerado um ato de gentileza. Geralmente é o macho que vomita a comida, mas se caso o seu periquito ficar tossindo e simplesmente vomitar a comida, isso é um sinal de que é melhor chamar algum veterinário, pois pode indicar um problema de saúde grave. Se o periquito está batendo loucamente as asas, mas sem sair do lugar, isso é simplesmente um exercício físico que ele está fazendo. Às vezes pode ser que a gaiola não tenha muito espaço para fazer longos voos, então ele fica fixo em algum lugar específico, batendo as asas. Quando o periquito está com as asas fechadas, mas elas estão afastadas do corpo um tanto abertas, isso significa que ele está se refrescando. Depois de fazer um longo voo ou em algum dia mais quente, a ave fica com calor, então estende um pouco as asas para o vento passar e elas ficarem com menos calor. Outra coisa que pode acontecer quando o periquito voa muito é ele respirar tão forte que é possível ouvir a sua respiração. Às vezes os periquitos têm alguns ataques de energia e saem voando de repente com muita velocidade. É de se esperar que isso exija muito esforço físico, então quando a ave pousa, ela vai estar com o coração batendo forte e, consequentemente, com a respiração agitada. Isso também pode acontecer quando elas se assustam com algo. Com certeza, qualquer dono de ave já foi bicado, mordido alguma vez pelo seu pequeno passarinho. Para alguns, isso acontece raramente, e para outros é algo muito corriqueiro no dia a dia. Quando o passarinho te bica de um jeito bem forte e agressivo, isso significa que ele não gostou de algo, está bravo, está assustado, enfim, é como se ele estivesse dizendo não para você. Nesses casos, é muito importante que você tente entender o que foi que deixou o seu passarinho bravo. Por exemplo, se cada vez que você quiser acariciar ele te bicar, isso significa que talvez ele não queira ser tocado. Dessa forma, é necessário que você deixe de fazer aquilo que ele não gosta para que ele passe a confiar mais em você e vire o seu melhor amigo. Ao contrário das bicadas fortes, as aves também podem dar mordidinhas suaves. Assim como nós humanos exploramos o mundo à nossa volta tocando em objetos que nos cercam, as aves também fazem isso, mas no caso delas, elas usam o bico e a língua para explorar. Quando o periquito dá várias mordidinhas suaves em algum objeto ou até mesmo em você, isso pode significar que ele está experimentando ou provando aquilo. Eles também podem fazer isso como uma forma de brincadeira. Quando os periquitos ficam escalando pelas grades da gaiola ou por algum brinquedo, isso geralmente significa que eles estão brincando, se entretendo e passando seu tempo. Se o periquito escalar muito próximo de alguma portinha e ficar esticando a cabeça como quisesse pular para fora, isso quer dizer que ele quer sair. Então, nesses casos, é interessante você soltar ele um pouco em algum quarto para brincar com ele. É normal, quando temos periquitos, ver restos de ração e sementes jogados no fundo da gaiola e em locais próximos. Afinal, eles podem acabar sem querer jogando um pouco para fora enquanto comem e enquanto voam. Mas não se engane, pois às vezes acontece do periquito jogar de propósito a comida para fora e fazer uma enorme bagunça. Ou eles jogam a comida para fora com o bico, ou eles entram dentro do potinho e se sacudem lá mesmo. Esse comportamento significa que eles estão entediados e querem a sua atenção.
Algumas soluções para esse problema seria passar mais tempo com o seu passarinho, substituir os potinhos abertos por potes com tampa e comprar mais brinquedos e acessórios para ele se divertir. Se você não sabe onde comprar brinquedinhos para aves, você pode conferir a minha lojinha virtual de brinquedos e acessórios para pássaros, a Brinque Pets. Lá existe uma grande variedade de produtos, todos feitos de forma artesanal e com muito amor e carinho. Para acessar a loja, basta ir ao nosso site oficial brinquepets.com.br, que vai estar lá embaixo na descrição desse vídeo. A forma em que os periquitos cantam e produzem sons também podem ter algum significado. Então agora eu vou colocar para vocês alguns dos sons mais comuns feitos por eles e comentar o que cada um quer dizer. Este é um canto bem característico dos periquitos. Eles costumam cantar assim quando estão felizes e animados. Muitas vezes eles cantam desse jeito enquanto brincam, enquanto pulam, mas também enquanto estão paradinhos. Se o periquito canta assim a maior parte do dia, é um ótimo sinal. Os periquitos costumam fazer esse gritinho quando estão bravos com alguma coisa. Talvez você demorou para trocar a comidinha, talvez ele não gostou de algo que você fez, talvez ele queira sair, ou às vezes ele só está se comunicando com outro amiguinho. Mas em geral, esse som não significa tanto assim. Muitas vezes o seu periquito só está a fim de gritar. Este som sim reflete um caráter mais bravo, agressivo e dominante. Quando há mais de 2 periquitos, é comum que esse tipo de grito venha acompanhado de uma briga. Se o periquito faz isso para o dono, significa que ele não gostou do que você fez e é muito provável que ele te morda logo em seguida. Esse som é como se fosse um chamado. Quando o periquito escuta outro pássaro a uma certa distância, ele pode começar a fazer esse som para tentar se comunicar com esse passarinho. Eles também podem fazer isso para os donos. Eles chamam quando querem algo, seja comida, água ou até mesmo atenção. Os periquitos fazem esse som quando estão dando carinho em outro passarinho ou inclusive em você. Nesse caso, ele significa afeto e amor. Mas eles também costumam fazer esse cantinho baixinho quando estão descansando e se preparando para dormir. Oi, como é que se fala? Frotinho, tudo bom? Como é que se fala? Frotinho, como é que eu doce? Oi, pipinho, frotinho, beijo, frono, olha, pipinho, que mudo, frotinho, tudo bem? Como é que se tá? Acredite ou não, os periquitos conseguem falar. Alguns deles, geralmente os machos, conseguem aprender a imitar palavras e frases dos donos. Então, às vezes, enquanto eles estão cantando, eles podem tentar imitar conversas e palavras. Isso significa que ele te considera parte do bando dele e quer se comunicar com você. Mas isso não significa que ele entenda o que está dizendo. Se você quiser saber mais sobre isso, eu já fiz um vídeo completinho sobre como ensinar o seu periquito a falar. É só clicar aqui em cima no ícone I. Quando os periquitos ficam dando estalos com o bico, como se estivessem quebrando ele, não se preocupe. Essa é a forma em que eles limpam o bico deles. É como se eles estivessem escovando os dentes. Eles costumam fazer isso após alguma refeição e antes de dormir. Então, esta foi a lista dos comportamentos mais comuns dos periquitos e seus respectivos significados.
Volto a ressaltar que cada ave é diferente, então cada uma tem a sua maneira de se expressar, porém a maior parte delas segue um padrão em comum de atitudes. Espero que vocês tenham aprendido bastante com esse vídeo. Muitos de vocês já sabem disso, mas para quem não sabe, eu vou contar novamente. Como vocês podem perceber, ultimamente eu não estou postando vídeos com tanta frequência, e isso se deve ao fato que este ano está sendo um ano muito difícil para mim em questão de tempo. Este ano eu vou fazer uma série de concursos, vestibulares e Enem para ingressar na universidade. Então a minha rotina de estudos está muito intensa e por isso eu acabo não tendo muito tempo para trabalhar com os vídeos. Enfim, espero que vocês entendam. E enquanto isso, se vocês quiserem ver mais vídeos sobre periquitos australianos e pássaros em geral, não se esqueça de conferir a playlist que vai estar aqui em cima no ícone i. Se você tiver alguma sugestão para um próximo vídeo, não se esqueça de comentar lá embaixo nos comentários. Para não perder nenhum vídeo do meu canal, ative o sininho das notificações para ser notificado cada vez que eu posto uma coisa nova por aqui. E então, se vocês gostaram do vídeo, inscreva-se e deixe o joinha da batata!